podcast eu vou te contar, vai falar hoje com uma lenda do futebol amapaense, Arcanjo José do Rosário Almeida, conhecido popularmente por Zezinho Macapá. Ele que é o rei da resenha, gente. Todo mundo fala isso, né? Os colegas, os amigos. Filho do Lourenço Tavares de Almeida e da dona Luísa do Rosário Almeida. Nasceu em 25 de março de 1957, no conhecido e popular bairro do Laguinho, onde começou a jogar futebol na sede do escoteiro Veiga Cabral, que era o Centro Educacional do Laguinho. Em 1967, ingressa no Flamenguinho do seu Lima, e depois passou pelo América do seu Bernardo, passou pelo Guarani do seu Milton Correia, passou também pelo Olaria Maguari do seu Gabriel, o Demolidor. Nunca perdeu uma partida e nesse time, por incrível que pareça, só cracaço. Ele vai falar isso, tá? E depois foi convidado ao São José, gente, e onde chegou em 1971 e substituiu o Antonino Costa e nunca mais saiu da titularidade. Em 1973 ganhou o tricampeonato amapaense. E depois, foi campeão pelo Remo em 1977, quando convidado em 1976, a fazer parte desse grande clube brasileiro, um dos melhores do estado do norte do país, do Pará. Zezinho Macapá, é uma honra tê-lo, você, aqui no podcast. Eu vou te contar. Zezinho Macapá, tem aquele ditado que diz: você estava na hora certa, na hora exata. Você foi jogar uma partida de futebol, isso em 1976, no Sesc Araxá, que até hoje nós temos ali, perto da Associação Municipal, o clube, o Sesc Araxá. E lá tinha um empresário, era o doutor Roberto Macedo, que te convidou para ir para o Remo. Conta essa história, que quando ele fez o convite, você disse que ia falar com seus familiares. Quando você voltou lá, a tua passagem já estava até comprada. Conta essa história, como foi a tua ida para o Remo? Rapaz, é engraçado, as coisas têm que acontecer. Macapá era cheio de craque aqui na minha geração. As pessoas dizem, Zé, tu era craque, mas de tanto dizerem, de tanto, que até hoje eu já digo, eu digo que eu era craque. Foi no SESI o jogo. Era um campeonato que tinha aí de comerciário, era no SESI, não, o SESC não fazia, quem fazia era o SESI de comerciário, das indústrias, uma coisa assim. E eu estou jogando bola lá numa chuva, tinha dado uma chuva e o campo lá estava meio que molhado. Aí começou o jogo lá, era contra a Cruzeiro. O goleiro lá era um cara que gostava de ser goleiro, mas que não era, que era o Mareco, que morreu naquele acidente, muito amigo nosso tudo. O Mareco, o goleiro, trabalhava na Cruzeiro. E o Zé Maria nosso, Zé Maria Mendes, sim, também era de lá. Rapaz, uma chuvada, tinha dado uma chuva e parou. Aí o doutor Roberto Macedo estava olhando lá. Eu já estava cututando grosso em 76. De onde eu pegava essa bola de noite socava, eu acho que ele meio cego, fiz 5. Quando terminou, assim, um cara me chama assim no canto, eu não sabia quem era. Aí ele disse: olha, eu sou o doutor Roberto Macedo, eu venho de Belém aqui. Ele vinha ler os raio-x, que ele era dono da Maimônia, aquela... Médico, né? Sim, médico de raio-x. Ele radiologista. Radiologista, e ele vinha ler do São Camilo, que na época não tinha essa especialidade, então esses profissionais. Ele vinha uma vez por mês, 2 vezes no mês. Ele vinha dar o laudo, né? Ia dar o laudo e tudo e tal, e foi olhar esse jogo. Aí disse: tu não quer ir pro Remo? Tá? Aí eu disse para ele que queria, pegou meu endereço, aí eu vim embora. Vou achar que eu vou para Remo, rapaz. Não dava conta nem do São José, e assim foi. E aí eu fui, estou em casa, quando eu chego
uma certa hora da noite, lá bate lá em casa, era o doutor Roberto Macedo. Aí eu olhei, queria falar com meu pai, falou com meu pai, e aí o meu pai me olhou, perguntou, balancei com a cabeça, né, que meu pai tinha sido goleiro também no Macapá, nunca se impôs assim a questão de eu praticar o esporte. Né? Tá, agora, a única coisa que lá eu falo até hoje, às vezes eu dou pré-eleção, eu falo algumas coisas por aí, eu disse, lá em casa a bala era trocada, meu pai me liberava, mas eu só podia sair para alguma coisa se eu deixasse alguma coisa em troca. Limpar casa, lavar carro, limpar quintal, varrer casa, capinar quintal, eu tinha que trocar, era bala trocada, eu não saía porque eu ia sair. E aí o meu pai perguntou se eu queria ir, eu falei que eu queria ir, ele disse, mas tu vai dar conta? Eu disse, vou dar conta. Chamou minha mãe lá para dentro, não sabia o que era, minha mãe não entendia negócio de esporte, não. Quando a mamãe veio de lá, que ele falou que eu ia para Belém, foi um paro, um choro, e eu sempre falo, era preto chorando, nunca ninguém lá de casa tinha ido em Belém, fui o primeiro aí em Belém, naquela época ninguém viajava, para te viajar tinha que ter paletó, coisa de coisa. E foi um choro, porque Belém era difícil, a mamãe pegava o jornal, mato toda hora lá em Belém. E acabei indo para Belém, em 76, acho que novembro, outubro para novembro, fui para Belém e fiquei treinando lá. E aí passei meio que atleta do Clube do Remo. E diga-se de passagem, gente, olha esse time que o Remo tinha na época. Eu vou dar aqui o elenco. Dico, Marinho, Rui Azevedo, Dutra, Cuca, Elias, Nena, Mesquita, Leônidas, Rodrigues Amaral e Zezinho Capixaba. Fala em Zezinho Capixaba. Quando tu chegou no Remo, já tinha o Zezinho lá. Como foi que virou Zezinho Macapá? Porque é o seguinte, eu cheguei lá, eu já era Zezinho aqui, né? Aí fui pra lá, ninguém me conhecia. Eu tinha chegado lá, porque eu fui para as bases, pela idade que eu tinha saído daqui, com 18 anos. Sim. Aí o cara foi para as bases. Aí me botaram para treinar no juvenil lá. Porra, cheguei lá no juvenil, eu não vou, sinceramente, não dava graça. Porra, eu já estava calejado aqui, né? Nesse inteirinho, em 75, foi na inauguração aqui em Macapá do refletor do gramado do Glicério Marques, quando ele passou a ser um estádio mais... E eu fiz parte da seleção, no jogo contra a seleção brasileira, que nós empatamos. Nós fizemos 1-0, o gol do Antônio Trevisan, todo mundo sabe. E a seleção brasileira acabou empatando, e era um timaço. O meio do campo era o Cazé, Mareco, era eu, mas eu entrei no segundo tempo. Um ataque com Socó, Jussi, Antônio Trevisan e Esse Campos. Nós não tínhamos como perder, podia ser quem viesse. Nós não íamos perder porque o nosso time era muito bom. Temica na lateral direita, o Alceu, nosso capita eterno, né? Melhor zagueiro do século, eleito por todos nós. Inclusive o Alceu Paulo Ramos, gente, eu já convidei ele vem falar aqui sobre o Sede do Escoteiro. Ele é um recordista como vereador, 7 mandatos, 32 anos, professor, enfim, o Alceu está vindo aqui também dar o seu testemunho. Verdade. Alceu, o Dias, o índio velho que a gente foi buscar ali no Garapé da Mulher, que só jogava na praia, o índio velho e o nosso... Isso era a seleção. E o nosso lateral esquerdo era o Naldo, mas passou o seu Horácio. Então a zaga da seleção era do São José. Base, né? Base. O meio do campo era Cazé com Mareco e eu ali escutando a conversa. Na hora que me chamaram, no segundo tempo também deu o meu recado. Então eu fui para Belém, já jogando em seleção, já tudo, e me botaram no juvenil. Coincidentemente, não sei quando foi, mas foi em dezembro. No início de dezembro, o Nilson Diabo no jogo repá quebrou a perna do Feitosa. E o Nena, que era um 10 que tinha vindo do América, que era um cara muito bom, se contundiu também nessa partida. O Flamengo vai jogar contra o Remo. Brasileirão. Era um amistoso, porque ele naquela época saiu fazendo amistoso por aí. Jogou aqui em Macapá, ganhou da seleção mapaense. Dia 12 de dezembro. E dia 14 eles jogaram em Belém. O Jobé Meira, nesse inteirinho, nessa seleção, nos treinamentos, o Feitosa com a perna quebrada, onde ele pediu os moleques do juvenil, me botaram para treinar, perguntou se eu dava conta.
Eu estava lá na base, deixei de treinar no juvenil para completar o time de cima. Ele disse, vou te levar para te jogar contra o Clube do Remo. E assim foi a história. E chegou no intervalo do jogo, ele me colocou, o Flamengo estava ganhando de 1-0, não estou aqui me glorificando, estava dando um show no Flamengo. Eu entrei no meio, dei com uma meia ajeitada, sofri um pênalti, o Remo acabou empatando com o Flamengo naquelas alturas do campeonato. Ninguém empatava com o Flamengo, que era um timaço muito grande. E aí, quando terminou esse jogo, ninguém sabia, porque eu nunca tinha jogado no Clube do Remo. Sim. Né? Queria saber quem era. Quem era. Aí eu já saí daqui como Zezinho, porque tinha um cap... Aí, como eu era de Macapá, o outro era o Zezinho, que estava jogando, centroavante. Aí eu já entrei. Aí tive vários apelidos. Primeiro chamou-se Zezinho Maganês, porque eu fui daqui. Não colou. Zezinho Amapá, não colou. Zezinho Guerigueri, que muito lá em Belém me chama, Zezinho Guerigueri, porque eu era metido de Brá, puxava, repuxava, não colou, e acabou ficando Zezinho Macapá, que fiquei. Então daí, passei a ser atleta. Em 1977, gente, foi campeão já pelo Remo. Foi campeão. Tendo já outros companheiros. O Remo era o Flamengo atual, gente. É tanto um campo, quanto na reserva, quanto na base. Era todo mundo bom de bola, craque. E o Remo tinha o Edson Cimento, Darinta, o Luiz Florencio, o Mareco, que já estava lá. Foi para lá, que o Mareco chegou depois de mim. 1975. 7. O Mareco chegou em 77, eu cheguei em 6. O Mego. Mego é irmão do Adesso, que é médico também. Sim. E o Bira, que também em 77. Migrou do Paysandu, né? Porque o Bira também, nós fomos juntos para lá em 76. Só que ele foi pro Paysandu, você foi pro Remo. Foi pro Remo, ele foi para lá junto com o Albano, tá em São Paulo, o Patarrão, que a gente não chamava, e o Aloysio, um quinto goleiro. Sim. Que jogou no São José também, o Aloysio. E foi para lá. Só que o Bira era reserva do Marciano. O Bira fazia gol, mas o Marciano é até doido. O cara era muito bom. E acabou com o Bira não concordando, né? Muito bom para ele, ficar no banco. Menos de um ano passou pro Remo. Passou pro Remo. Né? E o Bira foi campeão. O 77, Paysandu. 78, 79. O Paysandu foi campeão em 76. E o Bira estava lá. E em 77 o Bira atravessou o Mirante Barroso, que a gente dizia, não era fácil tu jogar nos dois clubes. Aí onde ele veio ser ídolo, né, de todos nós, meu principalmente, que nós moramos 3 anos juntos, na concentração, lá tinha uns quartos, depois nós sempre fomos morar em apartamento. Me doeu muito o falecimento dele, mas não é isso que nós estamos falando agora. Sim. Nós estamos falando do Clube do Remo daquela geração lá. Paulinho Rabiola, Bebetão, Marajó, Guilherme, Fidelis, Humberto. o Fidelis, Humberto doido, que não era doido, a gente que nós dizíamos lá, Leônidas, meu compadre Prado, que era um maranhense. Gente, era só craque. E como é que tu conseguia jogar num time desse? O treinador, ele administrava umas situações lá que ele rodava e fazia com todo Aquela jogador. questão da vaidade, né? Sim. Tinha isso. Em 1978, o bicampeonato. Foi o bicampeonato. Aí já chegou no Remo. Olha quem chegou no Remo. Júlio César. Certo, o nosso Uri Geller. do Flamengo. Como lhe falaram o Geller? Na época, gente, tinha um mágico. Era Uri Geller. Ele pegava qualquer coisa e entortava. Por isso que é Uri Geller. Que ele entortava qualquer lateral. Era um mágico que tinha. E o Júlio César foi para o Flamengo depois e para a seleção brasileira. Jogou com vocês. O Rômulo, o Paulinho, o Bebeto, o China, o Tuíca. E você já falou do Marajó. Uhum. Isso em 78. Bicampeão em 79, o tricampeonato. Esse tricampeonato, gente, foi a decisão mais importante entre Remo e Paysandu, que é um dos clássicos de maior relevância, não do Brasil, no mundo, gente. Só para informação dos senhores. O tricampeonato já tinha o Luiz Augusto, Tinha. tá? E o Bira foi o artilheiro. Ele foi em 78 e 79. E nesse jogo foi 64 mil pessoas no Mangueirão, gente. Só para vocês terem uma ideia, começaram a transmitir pela TV Amapá todos os jogos do Remo e Paysandu. Por quê? Porque tinha você, o Amaral, o Mareco, tinha o Bira, tinha o Aldo lá, tinha todo
esse elenco amapaense no futebol paraense. Então era televisionado, gente. Só pra gente, nós chegamos a uma época, chegou uma época que nós éramos 11 atletas amapaenses disputando um campeonato paraense. Sim. Divaldo foi para lá, Mareco, eu, Célio, Bira, O Álvaro Aldo, lá. Albano, o Rômulo, goleiro, foi, o Aloysio, o Ganância, que era do Amaral, tava lá o outro Amaral, que era de Belém, o Amaralzinho é muito depois da nossa geração. Aí tinha um Ganância, um lateral que era da Idoratório, o Amaral, o Jasso, o Tota, nosso Tota jogou no Remo. O Jussi estava nessa época, por lá? Jussi no Paysandu, nós éramos uma faixa de 12, 13 pessoas disputando o Campeonato Paraense. Para te ver a gama de bons atletas que nós temos. E o Paysandu, tendo o Bira como artilheiro já de 78 e 79, estava dando show, chamou o Dadá Maravilha, gente. O Dario, o Peito de Aço. E o Peito de Aço prometia em Sossega-Leão, e o Bira foi lá, fez o gol, e Sossega Dadá. Era aquela confusão, era aquela mídia, era aquele jogo bonito, né? Tanto prova que em 1979 o Bira foi para o Internacional, e que foi campeão lá brasileiro, e você migrei para o Rio Negro. Migrou para o Rio Negro de Manaus. Tá falando em Rio Negro? Ô, meu amigo. Olha aqui. O Faustino, que é irmão do Jangito e do Biló, levou o Zezinho Macapá para jogar no Rio Negro. Então, isso aqui foi a minha passagem pelo Rio Negro. Já está um tempinho comigo. Como eu tenho duas, né? Aí eu vou presentear, porque é do São José, tu já tem. E do Rio Negro, eu acho que agora é a segunda pessoa que tem camisa do Rio Negro lá de Manaus. Poxa, é eu, né? Mim, olha. E você então está aqui. Falando do Rio Negro, eu tive lá uma passagem muito boa. Foi onde eu fui jogar realmente, porque no Clube do Remo eu pouco joguei, eu conto algumas histórias assim, porque as pessoas, tô passando no Clube do Remo, tu não tem nem foto, não sei das contas, não era fácil jogar. Eu estou dizendo que eu fui tricampeão pelo Remo, porque eu faço parte da história lá, você pega e tal, mas tenho poucas fotos, que era retrato na época. Mas onde eu fui jogar mesmo, me tornar grande atleta, foi no Rio Negro, que eu dei vacina. E lá você... Aqui, muito isso aqui obrigado. É uma camisa, uma lembrança. Agora tem dois que tem camisa do Rio Negro aqui em Macapá. Nosso Carlos Alfaia e o Zé Macapá, porque passei lá um ano muito bom. Lá e por incrível que pareça, gente, essa camisa que eu estou vestindo de São José foi um presente do Zezinho Macapá quando o São José foi campeão já no profissional em 2009. Eles foram fazer uma excursão em Ferreira Gomes, eu entrevistei ele e ele me deu, e até hoje eu guardo essa camisa do São Jusa, o tricolor, o pitbull do futebol. E lá no Rio Negro você tinha o Iane. O Iane e o Pezão, que eles apelidavam, né? Era um time muito bom. O time do Rio Negro. Aí tinha o Almeida, Cambalhota. Foi pra lá. O Paulo Ricardo, que depois foi pro Flamengo. Não, ele era do Flamengo. Aí, foi pro Bahia, do Bahia, contrataram para ele, era um zagueiro. Né? O Amor era o goleiro. E o Paulo Ricardo era um cara assim, que me dava muita aula todos os dias. Ele já era um cara rodado. Sim. Né? Já tinha jogado contra o Pelé. É mole. É que ele jogou contra o Pelé. Porra, tudo que ele dizia era verdade. No meu entendimento, podia até estar me mentindo, mas assim eu tinha o respeito. Eu passava um dia olhando para ele contando história do Bahia, com Sapatão, com Baiaco, com Eliseu. O Bahia foi campeão brasileiro nessa época. Rapaz, um time 80. E ele migrou para lá. E eu prestava assim uma atenção, aprendi muito com ele. Lá, aí o time, nós fomos campeão do primeiro turno com um gol meu e uma boa temporada. E só para encurtar, gente, em 1980 foram para a decisão e perderam na prorrogação. Meu amigo. É isso? Eu conto uma história assim, eu repito sempre, né? Eu conto assim, ninguém nasce herói. Você se torna herói. Sim. Ninguém nasce herói, né? Então eu pensei, na minha pouca idade que tinha, na minha arrogância, na minha arrogância, que eu achava que os caras diziam que eu jogava pra caralho, que não era assim.
eu achava que eu era intocável. Quando chegou na decisão do Campeonato Amazonense, Sim. o treinador chega e diz: vou te botar no banco e tu vai entrar no segundo tempo, tu vai fazer o gol, quase me tem um troço. Sim. Agora o titular do A campeonato. gente vê esses garotos agora, né, que já estão no Real Madrid, no Barcelona, contratados, já tem, parece que uma sina, né? Sim. O Hendrick, Vinícius, tem agora mais um garoto aí do Lohan, que tal. Lohan. Então deixa eu dizer o que aconteceu. Me botou no banco e eu chateadíssimo, fui por canto, não ouvi preleção, não falei nada, não vi nada. Resumindo, quando deu 35 minutos, 30 a 35 minutos do segundo tempo, o treinador me chama, bate-se no ombro e diz: você vai entrar que você vai fazer o gol do título. Eu entrei bravo, sabe o que eu fiz? Não me preparei. Quando deu os 40, quase para terminar o jogo, adivinha para quem a bola chegou? No pé do craque. Bateu no goleiro, ela sobrou daqui para aí assim. Sabe o que eu fiz? Chutei para fora. Sabe por quê? Eu não me preparei. Sim. Então eu não me preparei. Eu achava que eu era o herói. Mentira. Você, na hora que chega a hora, você tem que estar preparado. Porque eu achava que eu tinha nascido herói. Ninguém nasce herói. Eu ia me tornar herói se realmente eu tivesse feito o gol. Resumindo, perdi o gol. Sabe por quê? Porque eu não me preparei. E eu digo por aí sempre, né? Ninguém nasce herói. Esteja preparado, porque a hora que ela chegar, para você arrumar um trabalho, para você arrumar uma mulher bonita, uma namorada, você tem que estar preparado. E eu fui despreparado, achando que eu já era o cara. Perdi. Hoje eu dou por aí, oriento o garoto, dou preleção, me preparei para isso e conto alguns casos. Esteja preparado para a vida. Esteja preparado para a vida, porque no dia que ela chegou para mim, eu não estava preparado e ela passou. Então, quando você vê um cavalo selado passando na sua frente, você tem que fazer o quê? Monte, mas você tem que estar preparado para montar nele, porque senão o outro preparado monta e você fica para trás. Então, eu tive uma lição dentro do Rio Negro, porque não me preparei para me tornar herói, né? Que eu achava que eu tinha nascido. Não é assim que a bola funciona. Perdemos um título, que era uma partida. E vale ressaltar, gente, vale ressaltar que perderam o título em 1981, por questão de acordo, o Rio Negro de Manaus não honrou o compromisso comigo, e ele tem que retornar a Macapá, tá? E depois ele retornou a Belém do Pará. Mas já só que dessa vez o Lourenço Tavares disse: olha, agora tu vai estudar. Ele foi para a faculdade de administração de empresa e lá já encontrou o Elias como técnico do Esporte Clube Belém, tá? Que convidou ele para jogar. E você foi para o Esporte Clube Belém e a classificação melhor desse clube, que não existe esse clube? Eu acho que não. Foi quarto lugar, foi a melhor classificação desse clube. Sabe o que eu fui? Eu já estava lá estudando em Belém, né? Meu pai raiz, e a minha base também muito bem construída, da seguinte maneira, quando o papai dizia pedra, eu dizia pedra, água é água, é assim que funcionava. Diferente da agora que eu tenho os meus, quando eu vou dizer, eles já mostram na internet, não, é assim, assado cozido, aí eu fico sem, né? Então nós somos da mesma geração. Tu podia estar certo, mas o teu pai era que tinha razão. Sim. Né? E agora tu pode ter razão, mas é a internet que diz que tu estás certo ou errado. Então isso aí é uma mudança bem drástica. Então eu fui para Belém para estudar, encontrei com Elias, me levou para jogar uma bola lá, eu já estava estudando um tempinho, era treinador de Porto Belém, fui para lá, assinei um contrato sem ninguém saber aqui, e fiz um grande campeonato pelo Porto Belém, Sabá, Zé Maria era um cara que uma molecada da Tuna, Zeque Mascarenha Termo, Braga na lateral esquerdo, meu compadre Perivaldo, um abraço Perivaldo, tá com problema de divisão aqui em Macapá, cracaço de bola, eu, o Pretinho Vasconcelos e o Parrudo, né? Era um 10 da Tuna, um cara forte, não jogou muito tempo, mas era craque. Teó,
E Teodoro era um tenente, um capitão que tinha lá, grandão, a gente metia a bola para ele fazia os golzinhos e fomos para um quadrangular final. Eu acho que foi a melhor colocação do Sport Belém. Sim, até onde eu sei. Então passei lá, fiz uma boa. E por conta desse... Aí o empresário Francisco Mirelli, vendo isso tudo, convidou para ir para o futebol internacional destino, Equador.